é dia do quadro Mundo do Trabalho e hoje nós vamos falar sobre gravidez no mundo corporativo. Isso mesmo, depois dessa vinheta super chique, eu quero dizer para vocês que a nossa queridíssima parceira Mônica Hawk hoje, excepcionalmente, não pôde vir ao nosso programa, mas ela mandou uma representante para lá de especial e, claro, super, hiper, mega competente para o assunto que nós vamos debater aqui, que é a coordenadora de carreiras do IBMEC, que é a Fernanda Schroeder. Falei certo agora, né? Falou certíssimo. Gente, olha só, uns trava-língua assim de manhã, mas tá bom. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco. Uma honra grande poder recebê-la aqui, esse quadro que tem sido uma bênção para muita gente e receber aí para você nos abençoar com esse assunto tão especial que é a gravidez no mundo corporativo. Eu que agradeço, pastor Serginho, pelo convite e espero poder contribuir com quem está em casa um pouquinho do meu conhecimento, do que eu trabalho no meu dia a dia. Sabe aquelas questões de referência, não é? Por exemplo, a gente sabe da competência da Mônica, a gente sabe da competência que ela até compartilha conosco aqui. E se ela não veio e mandou a Fernanda, eu não tenho dúvida nenhuma que essa competência está aí e você vai contribuir muito para a gente, principalmente porque esse é um assunto muito, vamos dizer assim, falado, é uma preocupação grande. E eu quero te perguntar, Fernanda, já assim, quais são as principais dificuldades que são enfrentadas pelas mulheres durante a gestação no seu tempo de trabalho? Quando a gente fala de gestação no mundo do trabalho, já vem às vezes até um preconceito, né, de que as mulheres não vão conseguir produzir, não vão conseguir entregar os resultados. Isso de certa forma não é realidade, desde que ela de fato não tenha um comportamento adequado. Então, eu acho que o principal problema é quando a pessoa ela se acomoda. Né? Quando a pessoa acha que estar grávida é uma doença e esquece que é uma condição natural, temporária e que ela não precisa deixar de trabalhar para entregar, né, para entregar os seus resultados, estar comprometida. Ela não está doente, ela está grávida. Né? Isso, vamos dizer simplificando, dá e passa, não é? Sim, é temporário, então, né? Temporário. E essa preocupação, por exemplo, você vê isso como sendo algo natural por parte ali do empresário, do dono da empresa. Isso você vê que a mentalidade ainda, Fernanda, é essa mentalidade de que, olha, é uma doença, a empresa só perde com isso, só a empresa que tem que gastar, é uma questão assim unilateral? Não, tem mudado muito. Né? Então, hoje as empresas elas já preocupam mais com a qualidade de vida do funcionário. Tem algumas organizações que eles fazem creche interna, a questão da amamentação. As empresas elas permitem que as mães às vezes saiam nos horários de trabalho para amamentar. Então, existe uma mudança de cultura. Tem algumas empresas ainda que têm umas culturas um pouco arcaicas e que não permitem essa flexibilidade. Então, eu acho que vai muito de empresa para empresa, mas a grande maioria hoje, ela já percebe que é importante, porque a mulher hoje, ela já entrou no mundo do trabalho, né? A mulher hoje... É uma realidade crescente, né? E cada vez mais, e é uma né? Força produtiva muito interessante, né, Fernanda? Muito, assim, e as mulheres hoje estão buscando se qualificar cada vez mais, elas estão qualificadas, elas estão preparadas. Né? Então, eu acho que a questão do planejamento para você ficar grávida dentro do ambiente não atrapalha a carreira. A gente não tem que pensar que gravidez e carreira e trabalho são coisas diferentes. Né? Você pode conciliar as duas coisas, mas para isso você tem que se planejar, você tem que se organizar para que não interfira de forma negativa. Né? Então, quando a gente fala da questão de uns problemas, às vezes as pessoas esquecem que tem que alguém substituí-la nesse período de licença maternidade. Então, a gente tem que preparar esses substitutos também. Aí faz parte até da administração, da gestão da empresa. Claro. Quando ela pensa, olha, eu vou contratar mulheres e eu estou vendo que essa é uma força produtiva boa, as mulheres estão capacitadas, eu vou ter uma qualificação ali na minha mão de obra, vamos dizer assim. Então, Sim. O próprio gestor ele já tem que pensar nisso, já num longo prazo, até pela própria saúde da própria empresa. Sim, né? E acaba também motivando e criando um prazer de integração pelas outras mulheres que vê que a empresa aceita,
que a empresa compartilha dessa ideia. Então, quando a empresa ela recebe essa notícia de forma satisfatória, isso gera um clima de satisfação, porque é uma vida, né? Então, não tem que ser um problema, tem que ser uma coisa boa. E aí, quando a pessoa ela já começa a ter problemas no ambiente de trabalho, isso pode afetar a gravidez também. É aquela questão também da humanização desta relação, né, Fernanda? Exatamente. Então, assim, mas hoje os gestores estão mais preocupados com isso, porque as mulheres entregam, as mulheres elas compartilham dos resultados, elas têm as posições de destaque dentro da organização, então as pessoas percebem que, de fato, não tem porquê, uma condição, como eu disse, temporária e que vai passar. E ela vai estar muito mais feliz quando tiver com o filho em braços, e aí ela vai ter um outro motivo para trabalhar ainda mais. Sim. Então, as empresas ela têm que ter esse lado humanizado, com certeza. Exatamente. Essa gravidez é uma fidelização dela àquele projeto ali, né? Claro, porque hoje a gente sabe que as pessoas elas têm que trabalhar, não tem jeito. Hoje, dificilmente, a gente consegue ter uma casa que só tem um provedor financeiro, inclusive. Então, a gente tem que ter, às vezes, 2, 3 fontes de renda. Né? Então, a mulher muitas vezes está no mercado de trabalho e a questão também da quantidade de filhos também permitiu que ela estivesse nesse mercado de trabalho. No passado, as mulheres tinham quantos filhos? 5, 6, 4, no mínimo. No mínimo, né? Se a gente pegar aí, os meus pais têm 7 irmãos, o outro tem 15, então a gente tem... Hoje as mulheres têm 2, 3... No máximo 2. Hoje, né? 2 filhos, então isso permite uma flexibilização, ela não tem que às vezes se ausentar tanto quando o filho está doente. Então até a questão mesmo da quantidade de filhos permite uma inserção maior no mercado de trabalho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.